Boas. Para este vídeo eu decidi dar de uma maneira ou de outra uma resposta a uma questão que me foi colocada num vídeo por parte de uma pessoa que de uma maneira ou de outra acompanha o meu trabalho. Que é basicamente dar exercícios práticos de consciencialização. O que é que uma pessoa precisa de fazer para transformar a sua vida, para ganhar mais consciência de si? Sendo isto tão relativo, tão profundo, tão individual, tão subjetivo. Até no caminho da felicidade. Portanto, uma questão de filosofia da consciência, uma questão de... ou abordando também a questão da felicidade. Primeiro, não há nenhuma... Não é igual para todos. Eu posso dar algumas sementes, eu posso dar algumas ferramentas, mas cada um terá de fazer o seu caminho. Porque, por exemplo, nós temos de um lado, vamos imaginar que temos de um lado uma pessoa muito simples, com poucos estudos, que nunca se interessou muito por ler, que tem muito poucos conhecimentos, e do outro lado uma pessoa com títulos académicos, cheia de estudos. Estas pessoas levam bagagens intelectuais ou bagagens de conhecimentos, e às vezes até bagagens de formatações socioculturais decadentes, porque cada caso é um caso, muito diferentes. Umas interessam-se mais por física e astronomia, por exemplo. Outras interessam-se mais pela filosofia. Outras interessam-se muito por biologia. Há pessoas que adoram desporto. Portanto, nós temos todos bagagens, passados, histórias muito diferentes. Portanto, cada um tem de aprender a respeitar, e por isso é que eu faço o discurso da individuologia, a ciência da individualidade, o discurso acerca da individualidade, neste caso da própria individualidade. Cada pessoa tem de aprender a fazer o seu processo. Mas há questões genéricas que acompanham muitas, que acompanham as diversas pessoas, as diferentes pessoas no sentido geral. Que é, primeiro, temos de dedicar tempo para isso. Nós às vezes dedicamos muito tempo para coisas que uma pessoa vai a ver e não realizam ninguém. Paramos de usar tanto tempo para isso e começamos a canalizar tempo, recursos, dinheiro, até energia para outras coisas, para processos de autoconsciência, de consciencialização, pronto, de leitura, comprar livros, ler livros diferentes, vários tipos de livros, estudar as várias filosofias, taoísta, budista, filosofia ocidental também numa maneira ou outra, livros de autoajuda, de autoconsciência, de autoconhecimento, de espiritualidade, começar a ler livros, por exemplo, ver palestras, ver até vídeos no YouTube, que já se encontra muita coisa no YouTube, dedicar tempo para isso. Depois, uma coisa muito importante, que se calhar até vem antes, colocar em causa as crenças que uma pessoa tem, os arquétipos socioculturais que uma pessoa imita, colocar em causa toda a vida. Desde que uma pessoa se levanta, olhando para o passado também, mas desde que uma pessoa se levanta até que uma pessoa se vai deitar, o que é que uma pessoa andou a fazer? O que é que uma pessoa andou a fazer literalmente? E porquê? Porquê? Porquê fazer essas escolhas e não outras? Porquê não fazer outras escolhas e fazer esta? Depois, a autoperceção, a questão da autoconsciência. Eu sou aquilo que os outros dizem que eu sou aquilo que os meus pais me disseram que eu sou. Uma das primeiras coisas que uma pessoa tem de fazer é matar os pais enquanto ídolos. Ídolos. Não é matar os pais. Vocês já vão perceber. Nós temos que compreender que muitas vezes a educação que nós recebemos. Vamos imaginar que temos pais profundamente frustrados, insatisfeitos, decadentes, doentes. Será que os conhecimentos que eles têm para dar, principalmente se eles os puseram em prática, eles são assim tão importantes para nós? Há uma coisa muito importante, há uma dualidade, que eu já vos vou explicar. Porque às vezes a maior repressão e opressão que nós temos é por parte dos nossos pais. Portanto, é preciso pensar muito bem acerca dessas coisas. Às vezes o melhor que uma pessoa pode fazer é ouvir os nossos pais. Mas por vezes o pior que uma pessoa pode fazer é ouvir os nossos pais. É ouvir os seus pais. Portanto, nós temos de aprender a questionar. Questionar a educação que nós recebemos. Questionar a formação que nós recebemos. Questionar a formatação que nós recebemos. Questionar as práticas, as tradições que nós recebemos até por parte da educação, por parte dos nossos pais. Questionar tudo aquilo que nós aprendemos nas instituições de ensino. Questionar a sociedade no sentido geral. Portanto, nós temos de aprender a questionar, a colocar em causa, a não receber acriticamente, a não imitar e a incorporar comportamentos, crenças, hábitos e tradições de forma acrítica.
Pensar acerca das coisas. Às vezes é mesmo um exercício intelectual. Às vezes é preciso mesmo um exercício intelectual de consciencialização, de desconstrução, de análise. Às vezes precisamos mesmo de tempo para dedicar para isso. Às vezes canalizar menos tempo para fazer coisas que no fundo nós fomos a analisar bem, não realizam nada nem ninguém. E começar a canalizar tempo, dinheiro, recursos para adquirir conhecimentos, para fazer exercícios de reflexão, de desconstrução, de análise. De tudo à nossa volta, principalmente tudo aquilo que nos envolve de uma maneira ou de outra. Aí está a ciência filosófica e a individuologia. Tudo que envolve a própria individualidade, a própria intrinsequidade. Uma coisa é intrinsequidade, outra coisa é extrinsequidade. Claro que isto é um discurso filosófico que tem um contexto. Estudar, primeiro, colocar em causa, muitas vezes nós estamos frustrados, insatisfeitos, infelizes e tudo isso por causa de lixo sociocultural que nós temos nas nossas cabeças. Portanto, nós temos que colocar em causa isso. Às vezes, para podermos adquirir autoconsciência verdadeiramente, descobrimos aquilo que nós somos verdadeiramente, e para podermos ser felizes, nós primeiro precisamos pôr a nossa mente a zero entre aspas, é tirar todo aquele lixo que nós recebemos e que nós incorporamos, imitamos e imitamos de forma inconsciente, que é lixo muitas vezes, que nos mata por dentro, que nos reprime e oprime, que nos restringe. Tirar todo esse lixo, colocar em causa esse lixo, questionar esse lixo, tirar esse lixo, isto metaforicamente, mas não só, para poder deixar entrar novos conhecimentos. Conhecimentos que nos elevem e que não que nos ponham para baixo. Por exemplo, conhecimentos que nos libertem e não que nos ponham para baixo. Agora, claro que isto é tudo muito... Está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Tudo isto que eu estou a dizer, de uma maneira ou de outra, é muito formal. O conteúdo nós vamos ter de analisar. Cada pessoa terá de estudar a sua vida, terá de dedicar tempo para isso. É preciso dedicar tempo para isso. Todos os dias dedicar um bocadinho. Porque se uma pessoa não fizer mudanças, se uma pessoa continuar a semear as mesmas coisas, vai colher sempre as mesmas coisas, irá sempre colher as mesmas coisas. A questão da causalidade. Criando-se as mesmas causas, obter-se-ão os mesmos efeitos. A questão do determinismo, pronto. Portanto, nós temos de pensar, nós temos de refletir, nós temos de questionar, nós temos de colocar em causa, nós temos de meditar, isso é óbvio. Nós temos de estudar as várias... Nós temos de estudar, olha, a filosofia oriental e a sabedoria oriental, elas são muito boas para isso. Estudar a meditação, adquirir conhecimentos acerca da prática da meditação, o que é que ela pode potenciar relativamente à nossa consciência, o que é que pode acontecer com a meditação. O que é que de repente pode acontecer com a meditação. Mas claro que temos de perceber que a meditação ela requer prática. Só por não conseguirmos um estado elevado de consciência logo à primeira, um estado alterado de consciência logo à primeira, não significa que isso não seja possível. É como andar a bicicleta, muitas vezes é preciso treinar. Às vezes treinar menos no ginásio, para ganhar músculos, apenas, e às vezes destruindo a saúde, ou para criar o corpo ideal para que os outros nos valorizem, deixar de alimentar a nossa dependência emocional daquilo que os outros pensam ou não pensam, da valorização dos outros, e dedicar mais tempo para meditar, para trabalhar o interior. E perceber que é preciso encontrar uma harmonia entre trabalhar o corpo físico de forma saudável, em harmonia, e trabalhar a própria dimensão intelectual, emocional e espiritual. É preciso trabalhar isso. É preciso dedicar tempo para isso. E às vezes nós perdemos tempo. Às vezes, literalmente, perdemos tempo. Perdemos tempo entre aspas. Fazemos coisas que nem sequer nos realizam. Nós fazemos há coisas que nós fazemos, nem sabemos bem porquê. Estamos a deixar levar por uma corrente. Não sabemos porquê. Os outros também fazem, nós também fazemos. E se queremos adquirir autoconsciência, um processo de consciencialização profundo e transitar às vezes um estado de infelicidade para um estado de felicidade, nós temos que colocar isto em causa. Porquê é que eu faço aquilo que eu faço? Ou porquê é que eu não faço aquilo que eu não faço? Porquê é que em vez de eu fazer isto que eu faço não faço outras coisas? Porquê é que eu não começo a ler outros livros? Porquê é que eu não saio da minha zona de conforto intelectual? Porque às vezes é muito importante para uma pessoa transitar do estado de infelicidade para o estado de felicidade, aprender a lidar com o desconforto intelectual, aprender a colocar profundamente as nossas crenças em causa. E muitas vezes colocar em causa as autoridades intelectuais, científicas, filosóficas, religiosas, seja o que for. Colocar em causa essas autoridades. Colocar em causa os nossos ídolos. Que ídolos é que eu tenho? E esses ídolos que eu tenho, eles são felizes? O que é que eles fazem, os ídolos que eu tenho?
Porque eu vejo muitas vezes, e eu falo só no sentido formal, que o importante é pôr a pensar em não ser a julgadora moralista. Eu vejo muitas vezes os jovens e não só, todo tipo de pessoas. Que ídolos é que têm? Que ídolos políticos é que têm, por exemplo? São essas pessoas que as pessoas seguem? São essas pessoas que as pessoas idolatram, veneram? E depois há aquela frase: quando um segue e outro segue, ambos caem no abismo. Uh, mas mais importante, nós temos de aprender. Por exemplo, quando nós nos metemos numa seita, ou seja o que for, se aquilo nos prende lá, se aquilo não nos deixa aprender outras coisas, é melhor sair de lá. Porque nós temos de aprender a ser nossos próprios mestres. E isso não é fácil. Porque é mais fácil fazer o que os outros fazem, é mais fácil ser escravo de coisas que uma pessoa nem sequer imagina que existe. Deixar-se levar por uma corrente muitas vezes decadente. Agora, ser individual, respeitar a própria singularidade. Procurar conhecer-se a si mesmo. Procurar trabalhar a autoestima para conseguir ser-se aquilo que se é verdadeiramente, sem se andar sempre a tentar satisfazer as expectativas que os outros possam ter de nós. Às vezes fazendo escolhas desconfortáveis, difíceis, que não tragam um retorno tão imediato para nós. Isso é mais difícil. Portanto, nós às vezes temos de perceber que para podermos transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, para ganharmos autoconsciência, nós temos de fazer escolhas desconfortáveis. Porque às vezes o que é mais fácil, nós andamos a seguir uma corrente decadente daquilo que os outros fazem. Imitar os outros, incorporar valores que os outros vivem e realizam. Portanto, conhecimentos práticos. Eu estou a falar mais do que se possa imaginar. Claro que estou a falar no sentido formal. Eu não tenho de dizer, se eu quero libertar as pessoas, eu não tenho de dizer exatamente, tintim por tintim, tudo aquilo que cada um tem de fazer. Exatamente. Não, porque eu quero que o meu trabalho contribua para a felicidade, consciência e libertação das pessoas. Eu tenho de colocar sementes e tenho de incentivar as pessoas a pensarem por elas mesmas. Não é dizer a elas exatamente todos os pormenores daquilo que têm de fazer. Não, porque as pessoas têm todas vidas diferentes, bagagens diferentes, conhecimentos diferentes, linguagens diferentes, a questão da linguagem e da identidade. Portanto, cada um tem de aprender a fazer o seu percurso e começar a dar os passos. Começar simplesmente a dar os passos. Dedicar tempo para si. Para vários tipos de... E trabalhar as várias dimensões que uma pessoa tem. Dimensão emocional, dimensão mental, dimensão espiritual, dimensão corporal, dimensão intelectual. Dimensão intelectual está muitas vezes ligada à dimensão mental. Mas não só. E aprender a desenvolver, a trabalhar essas questões. E muito importante, trabalhar a autoestima. Porque se uma pessoa não tem autoestima, já se foi a sua liberdade intelectual, a sua independência intelectual. Porque aquilo que nós sentimos é muito importante para aquilo que nós pensamos. E se nós temos uma dependência emocional daquilo que os outros pensam, se nós dependemos emocionalmente que os outros nos valorizem, que os outros nos reconheçam, que os outros nos aceitem tal como são, se nós estamos sempre a tentar satisfazer as expectativas que os outros tenham de nós, porque não temos autoestima, ora, não temos independência emocional, nós não conseguiremos ter liberdade intelectual, ora, independência intelectual, para pensar acerca das coisas, porque nós vamos estar sempre com medo de, mesmo de forma inconsciente, se pensarmos de forma diferente, iremos ser rejeitados por sermos diferentes. E este medo da rejeição mata a liberdade intelectual. E quando eu abordo isto na obra A Liberdade e os Escravos, na minha autoria, está aqui atrás. Está aqui. Portanto, nós temos de aprender a dedicar tempo. Primeiro a colocar em causa todas as nossas crenças. Porque às vezes... E a escravidão que nós temos, o apego que nós temos às nossas crenças. Porque às vezes não basta estarmos apegados a crenças que nos restringem todos os dias, que nos oprimem e nos reprimem. Nós ainda estamos apegados a ela, que ainda é pior. A elas. Várias crenças. Muitas vezes relativas a sistemas ideológicos decadentes. E quais são os sistemas ideológicos decadentes? São tantos. Mas como eu quero falar no sentido formal e cada pessoa aprenda a passar por si, olha, um deles é a competição. Vamos imaginar um mundo todo voltado para a competição. Todo voltado para um sistema ideológico de consumismo apenas. Só consumir. Comprar. Parece que a única coisa que interessa é comprar e vender. As pessoas olharem umas para as outras, quanto mais tiverem, mais são. Eu tenho de ter para ser. Eu tenho de ter para ter sucesso. Eu tenho de ter para poder ser feliz. Eu tenho de para poder destacar daqueles que não têm. Vamos ver este sistema ideológico decadente.
Muitas vezes que nós incorporamos nas instituições de ensino, sempre a competir, sempre as notas, sempre isto, sempre aquilo. Sempre a ver quem é o maior, quem é o melhor. Onde o amor está completamente de lado. A paz, a harmonia com a natureza, com os animais, está completamente de lado. Mas ganhar a competição, ser melhor do que os outros, há mil e uma coisas que levam uma pessoa a um estado de miserabilidade. Mil e uma coisas que uma pessoa aprende, muitas vezes, por parte dos nossos pais. E agora vamos imaginar que nós temos os nossos pais como ídolos. Temos um pai ou uma mãe como ídolo. São ídolos para nós. Nós fazemos tudo para agradar. Fazemos tudo para satisfazer a expectativa. E vamos imaginar que as expectativas desse pai ou dessa mãe são coisas que não têm nada a ver connosco. Portanto, se nós formos tentar satisfazer as expectativas porque são os nossos ídolos e nós queremos satisfazer, porque nós idolatramos, se nós formos tentar satisfazer, nós nunca nos iremos sentir realizados. Porque nós andaremos sempre a criar alter egos, pessoas que nós não somos, para satisfazer as expectativas. Porque nós já temos os nossos pais enquanto ídolos. Pais que muitas vezes nem sequer são mestres para nós. Muitas vezes são, mas outras vezes não são. Muitas vezes, por isso é que a revolução hippie é abandonar a família. Abandonar todas as figuras repressoras e opressoras. Estado, religião, família. Porquê? Porque muitas vezes a repressão e a opressão que nós vivemos está dentro do nosso seio familiar. E realiza-se por parte dos nossos pais, das nossas mães. Eu sei que é difícil dizer isto, mas muitas vezes é. Porque eles próprios também receberam essa repressão e opressão e incorporaram e imitam isso de forma inconsciente. Então acham que é assim que tem de ser. Reprimir e oprimir o filho, restringir o filho, porque o filho tem de ser à minha maneira. Porque só à minha maneira é que o filho está certo. Ele vai ter de ter a minha religião. Ele vai ter de pensar da mesma forma que eu penso. E não interessa se ele é feliz ou infeliz. Porque ele tem de ter a boa moral. A boa moral. A moral que eu defino enquanto boa moral. E andam muitas pessoas a imitar os seus pais, a incorporar os valores que recebem dos seus pais, que são os seus ídolos muitas vezes, e nem imaginam que são exatamente estes valores que imitam e incorporam que os levam a um estado de infelicidade. E eu sei que isto é difícil, porque de repente uma pessoa tem, as figuras que uma pessoa tem, como os grandes educadores, são destruídos completamente. Porque, como eu disse antes, por vezes a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é ouvir os pais, mas por vezes também a pior coisa que uma pessoa pode fazer é ouvir os pais. Porque muitas vezes eles também estão dentro de um movimento, de uma incorporação inconsciente de valores socioculturais decadentes, sem se aperceberem. Consciente. E se nós incorporarmos e imitarmos de forma inconsciente, mais uma vez, nós iremos, como é que eu ia dizer? É um padrão repetitivo de comportamento. Nós iremos continuar aquele estado de decadência. Depois, muitas vezes, pessoas frustradas, mergulhadas em comprimidos ansiolíticos, antidepressivos, porque não estão bem. Não estão bem, mergulhadas em ansiolíticos e antidepressivos, e muitas vezes ainda acham que são um exemplo para os filhos. Os filhos têm de fazer exatamente da maneira deles. Têm de ter as crenças iguais, as tradições iguais, seguir as mesmas convenções, seguir as mesmas autoridades, os mesmos ídolos. E andamos a repetir as coisas. Portanto, incentivando neste momento a liberdade intelectual, a curiosidade, liberdade e independência intelectuais, nós temos que pensar profundamente acerca disto. Então, o que fazer para um processo de exercícios práticos de consciencialização? Estão aqui alguns. Primeiro temos que começar a dedicar tempo para isso. Claro, como é óbvio, temos que questionar, colocar em causa tudo isso. É básico que precisamos meditar. Desenvolver a meditação. O que é isto da meditação? O que é que pode acontecer com a meditação? Mas profundamente. Profundamente mesmo. A meditação é fundamental. Não dá para tirar a meditação daqui. As pessoas são todas diferentes, não dá para tirar a meditação daqui. É preciso mais cedo ou mais tarde começar a meditar. Depois, dedicar tempo, energia, recursos, aprender a não gastar tanto dinheiro em coisas que só nos destroem muitas vezes por dentro, destrói o nosso corpo, e gastar mais dinheiro também, porque o dinheiro também é importante, para comprar coisas, comprar livros, para ler coisas diferentes, para ler filosofia, para ler ciência, para ler psicologia, por exemplo, para ler espiritualidade, para ler autoconsciência, autoajuda, autoconhecimento, e com um certo relativismo, não é pôr coisas de lado só porque não nos identificamos a priori com elas. É deixar um espaço em aberto, aprender. E quando ouvirmos, depois uma coisa muito importante, quando ouvirmos alguém a dizer coisas diferentes, insólitas, inusitadas, irreverentes, não nos precipitarmos a dizer que não faz sentido uma coisa que nós às vezes nem sequer sabemos o que é. Precisamos de incentivar a nós mesmos a abertura consciencial, ter a mente aberta, ouvir as coisas, receber, estar receptivo.
Não nos fecharmos nas nossas crenças e as crenças que muitas vezes nos tornam miseráveis. Aprender a abrir o nosso sistema de crenças para novas ideias. E aprender a ouvir tudo aquilo que, olha, principalmente aquilo que mais parece de malucos e uma absurdice, ouvir, ler, ganhar conhecimento. Porque às vezes é exatamente aquilo que nós ridicularizamos que nos poderia tirar do estado de miserabilidade que nós vivemos. Não é sempre, só porque alguém é ridículo, então eu vou seguir aquilo. Não tem nada a ver com isso. Porque às vezes o nosso ego leva-nos a ridicularizar coisas que colocam em causa as nossas crenças. É uma forma de tirar força. Mas nós não imaginamos que às vezes é exatamente as crenças que nós temos que nos põem miseráveis, tristes e infelizes. Portanto, nós temos de estar abertos para ideias novas. Simplesmente estar abertos para ideias novas. E não cair na falácia, na tendência falaciosa, na falácia do espantalho. Naquele comportamento mais imediato, mais básico, mais elementar, que é considerar que não tem lógica, uma lógica que muitas vezes ainda não compreendemos, ainda não conseguimos compreender, principalmente porque não adquirimos conhecimentos suficientes para podermos compreender. E aprendemos a valorizar a experiência individual. Não nos deixarmos manipular pelos outros. Aprender a valorizar as nossas experiências, a buscar experiências, a valorizar os nossos conhecimentos e a buscar novos conhecimentos. E às vezes a seguir pessoas que nós sentimos de uma maneira ou de outra que nos podem ajudar. Seguir pessoas no YouTube, posso falar no trabalho, posso falar no trabalho de muita gente. Seguir pessoas no YouTube que nós sentimos que nos possam ajudar. Mas não pessoas que nos fecham portas, são só pessoas que nos abram portas, que nos abram a mente. Que não nos digam que só a maneira delas é que é. Pessoas que nos incentivem a pensar. Pessoas que nos deem conhecimentos. Pessoas felizes. Portanto, nós temos de estar abertos para novas ideias. E procurar novas ideias. E aprender a colocar em causa o nosso sistema de crenças. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos de aprender a colocar em causa. Porquê é que nós fazemos aquilo que fazemos todos os dias? Porquê é que nós acreditamos naquilo que acreditamos? Porquê é que nós temos as nossas ideologias políticas? Porquê? Porquê é que eu sigo aqueles políticos? Porquê é que eu acho que os políticos vão resolver a minha vida? Porquê? E uma pessoa tem determinados ídolos políticos e de repente uma pessoa vai a ver e andaram a roubar ou andaram a fazer... Porquê? Porquê é que uma pessoa idolatra tantos políticos? E fica aqui uma pequena reflexão filosófica acerca de um tema que me foi suggestionado. Espero ter respondido. Claro que eu falo muitas vezes no sentido formal porque eu quero é colocar sementes. As pessoas têm de aprender a procurar os conteúdos para elas mesmas. Mas ficou uma boa sugestão. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem se concordam com aquilo que eu digo e se acham que aquilo que eu digo contribui para um processo de consciencialização de uma maneira ou de outra, partilhem, ajudem-me a divulgar o meu trabalho. Ajudem as outras pessoas e ajudem a divulgar o meu trabalho. E se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do meu canal, tornem-se patronos em patreon.com/filipeferrecalhau. É simples, eu ponho na descrição. E sejam livres, felizes e cumprimentos filosóficos.